Olá, meus amores, bom ter vocês novamente na videoaula de ciências. Bom, na semana passada eu passei uma atividade na véspera do feriado, eu não sei se todos chegaram a pegar, mas quem pegou, por favor, quem não pegou, por favor, pegue. E a gente começou a falar sobre o sistema respiratório. E eu vou começar a aula de hoje com a correção da atividade que eu deixei na semana passada. Então, a perguntava sobre qual a importância do sistema respiratório. E, bom, nós sabemos que o oxigênio ele é indispensável para a vida humana, até porque boa parte do metabolismo humano ele ocorre na presença do oxigênio. Então, quando você não tem oxigênio, você não tem vida. Então, se o sistema respiratório ocorre a captação desse oxigênio, você não tem o sistema, se você não tem o sistema respiratório, você não tem a obtenção do oxigênio, não tem vida. Lembrando que nós temos seres anaeróbios que não precisam de oxigênio, lembra? A 2 perguntava quais estruturas faziam parte do sistema respiratório. E aí nós temos a narina, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Na 3 perguntava que estrutura é comum ao sistema respiratório e digestório, e essa estrutura é a faringe. Na 4 perguntava qual a função dos pelos na narina, qual a importância deles, e eles servem para filtrar o ar, como o muco também, que nós temos no nariz, ele também serve para filtrar o ar. E também perguntou na questão 5 quais estruturas eram responsáveis pelas trocas gasosas, e são os alvéolos pulmonares. Eu também pedi que vocês fizessem um esquema, e nesse esquema vocês tinham que desenhar a estrutura do sistema respiratório, que é essa que vocês estão vendo aí embaixo, certo? Então, vamos para a próxima. Agora a gente vai começar a falar mais um pouco do que a gente começou a falar na semana passada, continuando o sistema respiratório. Então, pega seu caderno, já começa a anotar. Se tiver com um livro, também pega o livro, abre na página 247, que a gente vai começar a falar sobre isso. E também hoje nós vamos conversar sobre dois sistemas. Vocês vão ver que eles estão interligados, são facinhos de entender. Mas eu preciso muito da atenção de vocês. E eu preciso que anotem, porque nem tudo que tá aqui está no livro, então precisa completar o que está no livro. Vamos lá. Na videoaula passada eu falei com vocês sobre respiração e falei sobre a diferença da respiração pulmonar e a respiração celular. Na verdade, eu não cheguei nem a explicar, só falei que existia. Bom, a respiração pulmonar, ela acontece a partir da entrada do ar atmosférico no corpo humano. Então, toda a parte de entrada e saída do ar e todo esse processo, ele acontece pela respiração pulmonar. E ele é dividido em duas etapas, a ventilação pulmonar e as trocas gasosas. Então, esse envolve toda a parte de entrada do ar. Quando ocorre a troca de gasosas, esses gases eles entram nas células e aí, a partir daí, entra o processo de respiração celular, que ocorre no interior das células, numa estrutura chamada mitocôndria. Ela é responsável pela produção de energia da célula através da presença do oxigênio. E para que ocorra a respiração celular, é necessário que ocorra a respiração pulmonar. Vamos lá, agora vamos falar das duas etapas da respiração pulmonar. Primeiro é a ventilação pulmonar e depois as trocas gasosas. Então, a ventilação pulmonar basicamente é a passagem do ar pelas vias respiratórias. Então, aquela parte que nós vimos de cavidade nasal, narina, traqueia, faringe, laringe, a passagem do ar por essas estruturas é chamada de ventilação pulmonar. E envolve dois mecanismos respiratórios, dois movimentos. O movimento de inspiração, que é a entrada do ar dentro do corpo, e o movimento de expiração. Para que esses movimentos ocorram, você vê que quando você respira, você sente a musculatura do seu corpo se movimentar. Então, se você inspirar, botar o ar para dentro agora, você vai sentir que sua caixa torácica ela vai se expandir um pouquinho. Quando você expira, ela dá uma diminuída. Por que isso acontece? Porque nós temos músculos, o músculo do diafragma e o músculo intercostal, que você consegue ver aí nessas duas imagens, e eles são responsáveis por esse movimento. Então, eles fazem com que ocorra essa dilatação, esse aumento da sua caixa torácica. Lembrando que inspiração é a entrada do ar, expiração é a saída do ar. E os músculos envolvidos é o diafragma e os músculos intercostais. Vamos lá. O próximo passo é as trocas gasosas, ou seja, o ar já passou por todas as estruturas e chegou aonde? Nos alvéolos. Bom, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas esses alvéolos, olha, eles são recobertos por vasos sanguíneos,
Então, esses vasos sanguíneos, eles são bem fininhos. E aqui ocorre a troca, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, você consegue ver aqui nessa imagem, não sei se vocês estão reparando, que ele passa de cá para cá e daqui para cá. Então, ele fica a passagem do capilar sanguíneo, do vaso sanguíneo, para o alvéolo. Então, vai ocorrendo essa troca. O oxigênio que está preenchendo o alvéolo passa para o vaso sanguíneo e o gás carbônico que está nesse alvéolo passa para o alvéolo, onde vai ser expirado. Então, vamos continuar. Então, essas trocas gasosas, ela faz com que você tenha oxigênio para ser distribuído pelo corpo inteiro. Então, aqui nessa imagem você tem, o pulmão cheio de oxigênio, tá vendo? E aí ele passa para as hemácias, que são as estruturas que levam no sangue o oxigênio, que passa pelo corpo todo, por todos os órgãos. Só que você tá vendo que aqui ele mudou de cor? Porque aqui ele não é mais só oxigênio O2, ele agora é CO2, então ele tem um azul mais escuro e dois azuis mais claros. Então aqui passou a ser gás carbônico. Então ele tá trazendo oxigênio. Quando esse muda aqui, essa estrutura muda, ele começa a levar gás carbônico. Então, a entrada do ar e a saída do ar. Conseguiram entender? Vamos lá, agora a gente vai entender um pouquinho sobre a circulação. Vocês viram que eu já comecei a falar de vasos sanguíneos, de hemácias. Então, para você entender um pouquinho da circulação, você vai precisar relembrar o que a gente acabou de falar um pouquinho aqui sobre respiração. Então, desculpa, eu quero que vocês deem um pulinho lá na apostila de vocês, no livro de vocês, para a página 258. E aí a gente vai falar um pouquinho até a página 265 sobre a circulação humana. Então, vamos lá. Bom, sistema cardiovascular, o sistema de circulação. Ele é responsável pelo transporte e distribuição de substâncias. Que substâncias são essas? Bom, a gente já aprendeu sobre o sistema digestório e que você se alimenta e os nutrientes que você retira da alimentação, ele precisa ser levado para outras partes do corpo. Como é que isso ocorre? Pelo sistema cardiovascular. Da mesma maneira, o oxigênio que você obtém na respiração precisa ser levado para outras partes do corpo. Então, ele também ocorre pelo sistema cardiovascular. O que compõe o nosso sistema cardiovascular? São 3 estruturas: o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. A gente vai falar de cada estrutura dessa de cada vez. Então, essa distribuição e esse transporte, ele só ocorre por causa da circulação sanguínea. Então, a circulação sanguínea é o transporte dos nutrientes através das veias, vasos, artérias. A gente vai entender essas definições, certo? Vamos lá, vamos começar falando sobre o sangue. Bom, o sangue é um líquido viscoso avermelhado. Um adulto ele pode ter de 4 a 6 litros, isso depende do sexo. Então, uma mulher ela pode ter de 4 a 5, homem de 5 a 6 litros de sangue. Ele é composto, o sangue, por 4 estruturas. Você tem o plasma, as plaquetas, os leucócitos e as hemácias. Bom, o plasma é um líquido amarelado. Não sei se vocês conseguem ver aqui nessa imagem, mas é amarelado. Então, até aqui, nós temos o plasma. Você só consegue separar o plasma do sangue através de uma ultracentrifugação. Então, eles botam tipo uma máquina de lavar para bater, e aí eles conseguem separar o plasma sanguíneo. Hoje em dia já tem um líquidozinho que ajuda a fazer isso. O plasma, ele equilibra a quantidade de nutrientes do nosso sangue. Então, a gente tem outras estruturas que elas são mais sólidas. Então, o plasma, na verdade, é toda a parte líquida do nosso sangue. Ele é composto majoritariamente, a maior parte dele, de água. Então, ele equilibra pela quantidade que você tem das outras estruturas. Depois você tem a plaqueta. A plaqueta, ela serve para coagulação sanguínea e ela cria uma barreira contra micro-organismos. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho o que é a coagulação sanguínea. Nós temos os leucócitos, que são os nossos soldadinhos, são os glóbulos brancos. Eles servem como a defesa do nosso corpo humano. Então, sabe os anticorpos? São os leucócitos. Então, aqueles soldadinhos de defesa que vocês têm, que protegem seu organismo contra organismos que podem fazer mal, os vírus e bactérias, são os leucócitos. Quando você está com a imunidade baixa, quer dizer que você está com uma baixa de algum dos grupos dos leucócitos. Leucócito é uma classificação geral, mas você tem vários tipos de leucócitos, tá? Se você olhar seu hemograma, aquele exame de sangue que você faz, quando você lê leucócitos é sobre os glóbulos brancos, ou o sistema de defesa. Nós temos em seguida as hemácias.
As hemácias são responsáveis pela coloração vermelha do nosso sangue. Na verdade, é a hemoglobina. A hemoglobina é uma estrutura que está dentro da hemácia e ela é responsável pela essa pigmentação vermelha. Então, eles são chamados de glóbulos vermelhos. E eles têm a função principal de carregar o oxigênio. Então, lembra quando estávamos conversando sobre a respiração? E aí eu falei sobre as trocas gasosas que passava e as hemácias carregavam? Então, as hemácias têm a responsabilidade de carregar o oxigênio para um lado e para o outro. É o ônibus do oxigênio. Vamos lá, o sangue. O sangue ele atua como um transporte e distribuição dos nutrientes. Então, a gente já sabe que os nutrientes da alimentação, eles passam pelo sangue e da respiração, as substâncias, o oxigênio, a maior parte, né, ele passa pelo sangue. Então, ele carrega os nutrientes, o oxigênio e o gás carbônico. Ele é responsável por eliminação de dejetos. Então, se você tiver com algum problema no seu corpo, algum problema metabólico, a primeira coisa que o médico passa quando você chega lá é um exame de sangue. Por quê? Porque muitas coisas que são eliminadas no seu corpo, muitas vezes aparecem a partir do exame de sangue, porque tudo passa pelo seu sangue. Ele transporta as células de defesa e é responsável pela coagulação. Então, de novo, eu falando dessa tal de coagulação. O que seria isso? Desculpa. Coagulação é um mecanismo de interromper o sangramento. Então, eu cortei meu dedo. Por que eu não sangro até morrer? Bom, graças a Deus que eu não sangro até morrer, né? Eu não sangro até morrer porque eu tenho um sistema de coagulação que acontece a partir das minhas plaquetas. Então, as plaquetas, elas são responsáveis por evitar que eu sangre até a morte. Graças a Deus que elas existem, né? Vamos lá. Vasos sanguíneos. Então, eles são classificados em 3. Eles são responsáveis por distribuir o sangue por todo o nosso corpo, por todos os tecidos. Eles são tubulares e o sangue se locomove a partir deles. Eles são classificados em 3. Artérias, veias e capilares. Sabia que existe diferença? Pois é, a gente acha que tudo é veia, né? Ah, tudo é veia. Não, todos são vasos sanguíneos, mas cada um tem uma diferença. As artérias, ela é rica em oxigênio, então ela fica... O que você vê no seu braço são só veias. Você não vê a artéria porque a artéria fica mais abaixo da veia. Ela tem um calibre mais grosso, ou seja, ela é mais gordinha do que a veia, então ela tem a parede mais grossa. E por ela o sangue passa em grande pressão. E o sangue da artéria é chamado de sangue arterial. Já assistiu algum filme de terror, algum filme assim, que aí você vê o sangue jorrando? E aí, às vezes, faz até um chafariz de sangue. Por que isso acontece? Não é efeito de filme. Quando você atinge uma artéria, o sangue que está nela, ele tem muita pressão, porque ele está vindo direto do coração. Então, quando você atinge uma artéria, o sangue arterial, ele jorra, porque além ele não tem uma válvula que impede esse sangue, ele não trava. Então, a pessoa, quando lesiona uma artéria, ela pode morrer. Por isso que ela fica mais protegida na região um pouco mais interna. Vamos lá, temos as veias. As veias é aquela que você está acostumada a ver, onde a enfermeira tira sangue. Bom, a veia, infelizmente, tem um sangue rico em gás carbônico, bem pobre em oxigênio. É um sangue que já passou pelo seu corpo todo e a gente pode dizer que é um sangue sujo. Então, ela tem uma parede mais fina, tanto é que a enfermeira tira sangue a partir dela. Ela possui umas válvulas, é que eu esqueci de botar uma imagem, mas é tipo uma portinha que impede que o sangue volte. Então, se ele chegar, cortei aqui, o sangue vai voltar pelo meu caminho. Não vai. E ela também serve para impedir, ajudar a coagulação do sangue, porque ela vai travando certa quantidade de sangue. E temos, por último, os capilares sanguíneos. Bom, os capilares são estruturas microscópicas, eles são bem fininhos e é onde ocorrem as trocas gasosas e as trocas de nutrientes. Coração. Bom, qual é a função do coração? Se apaixonar? Não. A função do coração é bombear sangue. E ele é dividido em 4 cavidades. Você tem o átrio e átrio. 2 átrios e 2 ventrículos. Então, você tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Certo? E são a partir dessas estruturas que o sangue passa. Bom, circulação sanguínea. É o último tópico de hoje. Então, nós temos a circulação, são 2 circulações sanguíneas, a circulação pulmonar, que é chamada de pequena circulação, e a circulação sistêmica, que é chamada de grande circulação. Bom, a circulação pulmonar, ela ocorre a partir da passagem do sangue pobre em oxigênio que circulou o corpo todo, e ele chega aqui, ó, ele chega vindo do corpo, ele vai para o coração, e aí ele é bombeado para o pulmão. Quando ele é bombeado para o pulmão, nós temos a circulação sistêmica. Do pulmão ele vem para o coração e ele vai ser novamente bombeado. Então,
A pequena circulação é essa aqui, ó, que é só do coração para o pulmão, pulmão, coração. E a grande circulação é o sangue que vai passar por todo o corpo. Deixo vocês com uma atividade, então dessa vez são duas, página 257, que eu quero que vocês façam agora, e eu vou botar foto para quem não tem, resposta no caderno, eu quero foto no privado, e essas perguntinhas que eu quero que responda, também quero foto no privado. E essa atividade para casa. Muito obrigada pela atenção, não esqueçam de fazer o dever de casa, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão.